vocês terem esse perfil, vocês podem procurar aí, fazer a pesquisa de vocês sobre as obras dele. Mas há algumas coisas que talvez vocês não encontrem com facilidade. Por exemplo, essa ponte que nós estamos fazendo das obras dele com o pensamento dele e a situação social que ele viveu na época. Isso é muito importante. Isso é mais difícil vocês encontrarem por aí. Vocês podem, se vocês, por exemplo, colocar o nome dele, vocês vão ver a biografia dele. Se vocês colocarem o nome das obras, vocês vão ver a síntese, a sinopse das obras de Durkheim. Mas o que é interessante é vocês entenderem a relação de uma obra com a outra. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Eu estou mais me dedicando a isso aqui e a isso aqui que nós discutimos na aula passada. Porque através disso aqui e disso aqui eu consigo entender o início da sociologia. Lembrando a vocês, na aula passada, nós falamos que ele é o pai da sociologia, certo? E lembrando a vocês que eu falei que Ponte deu só o pontapé inicial. E verdade isso. Porque ele só colocou o nome, colocou as regras e normas. Durkheim, que foi positivista também, claro, pegou de Comte, né? Pegou as teorias de Comte, e utilizou na sua teoria. Só que, qual é a ênfase de Durkheim, que nós conversamos na aula passada? Qual a maior ênfase? O que a gente pode salientar em Durkheim é que ele constrói um método. Esse método, a maneira de se fazer a sociologia. Isso nós discutimos na aula passada. Então, para a gente entender a mentalidade dele, a mentalidade da época, e a gente vai entender também porque ele era agnóstico. Olha só, lembrando que eu comentei com vocês do filho dele, os alunos, do filho, né, que ele perdeu na guerra, o desânimo dele, e por isso acabou ajudando a Durkheim morrer. Mas ele foi o primeiro que reuniu uma comissão acadêmica, ele foi o primeiro que começou a dar aula na Universidade de Sociologia, ele chamou o sobrinho dele, chamado Marcel Mauss, para fazer parte dessa reunião. Então, quer dizer, ele foi pioneiro em muitas situações acadêmicas da sociologia. Só que, inevitavelmente, o que eu acho que é mais interessante nós discutirmos é essa ponte que nós estamos fazendo. Olha só, vocês entenderam que por ele ter passado por esses momentos, tanto da Primeira Guerra, quanto do capitalismo, quanto da substituição da máquina pelo homem, isso tudo, a Revolução Francesa, que o poder só passou de mãos, certo? Lembram disso? O poder só passou de mãos, da nobreza foi para o capitalismo. A esperança da Revolução Francesa é que o povo fosse liberto, e acabou o povo não sendo liberto coisa nenhuma, porque o capitalismo também aprisiona o ser humano. Então isso tudo foi por terra. Imagine uma esperança muito grande. Aí eles olham isso, os pensadores, isso pessoal é muito importante vocês entenderem. O pessoal olha isso e fala assim, não, o cara é ateu, o cara é agnóstico. Mas por que ele era agnóstico? E vejam, pessoal, a religião estava por trás disso tudo também. Certo? A religião estava na Revolução Francesa, estava na nobreza da Revolução Francesa, e a religião também estava na formação do capitalismo pós-Revolução Francesa. Então vejam, assume uma perspectiva política muito grande. Então a religião era um traste, era algo assim tremendamente ligado à alienação do ser humano. Então é importante a gente... Agora imaginem vocês, jornalistas, dando aula, vocês construíram um método e de repente vocês veem os seus alunos desaparecendo, mortos. Aí de repente você vê o seu filho morreu. Então, isso automaticamente afeta drasticamente o ser humano. Drasticamente o ser humano. E ele vê que nada deu certo. Tudo aquele idealismo foi por água abaixo. Aquilo que o homem sonhava, acabou. Aqueles pensadores sociais que nós estudamos, cadê? É muito bonito nós falarmos na teoria, né? Né, senhores? É lindo, a teoria é maravilhosa. E a prática? Cadê? Vai colocar na prática. Marx morreu sem ver o comunismo. Porque o comunismo na prática não deu certo. Senhores, olha o computador, não desvia atenção.
Dá para perceber pelos nariz de vocês. Então isso é uma coisa muito séria. Agora, como que alguém sobe no púlpito e de repente fala assim, o positivismo era ateu? E aí? Mas por que era ateu? Senhores, eu falo isso para os alunos de forma muito clara. Se eu tivesse vivido na época, talvez eu seria ateu. Acho que a probabilidade era muito grande de eu ser ateu. Felizmente não vivi naquela época, vivi por Deus. A igreja é outra, certo? A religião é outra. Mas naquela época era muito dura, era muito cruel, e estava dentro dos sistemas políticos. Então, é muito sério isso. Então a visão que a gente começa a ter deles, começa a mudar um pouco a partir do nosso vislumbre. A partir de, olha, por isso que a gente não pode, e isso é importantíssimo para vocês jornalistas. Eu acho que é importantíssimo. A gente não pode olhar o ser humano fora do seu contexto social. Vocês vão trabalhar muito no jornalismo, mas vocês não podem, hipótese nenhuma, descaracterizar o outro ou analisar o outro somente pelo ato ou pela lei. Porque tem um contexto por trás disso. Por exemplo, eu matar uma pessoa é a mesma coisa, respondam para mim, eu matar uma pessoa é a mesma coisa do que alguém na favela que está acostumado a ter arma na mão desde criança e que está acostumado a matar pessoas como se fossem baratas? É a mesma coisa? Não. O ato é. Está errado. Mas é a mesma coisa? Não, não é. O meu contexto social é muito diferente daquele outro. Inevitavelmente é diferente. Lembre-se, vocês são jornalistas, não são advogados, nem juízes. Então, aí volto novamente àquilo que a gente estava discutindo algumas aulas atrás. A gente não pode ser unilateral. Já o jornalismo não dá. Porque aí vocês vão matar o trabalho de vocês, pessoal. Vocês vão matar isso. E tentar entender o outro pelo seu contexto, percebe? Isso que é um fator bonito. Porque aí vocês vão numas culturas muito loucas, muito diferentes das nossas, e vocês vão conseguir compreender a cultura do outro pelo outro. Senão, pessoal, toda a nossa argumentação, todo o aspecto antropológico, toda a questão da ética vai por água abaixo. Viu, professor? Eu queria linkar para mostrar como que isso se repete na história, né? Então, por exemplo, você falou do início do positivismo, onde a sociedade estava descrente por causa do contexto religioso e opressor da época, né? Se a gente for linkar com os anos 60, né, nos Estados Unidos, todo mundo falava que a juventude estava transviada, né, estava virada, usando drogas e tal. Era onde jovens com 16, 17, máximo 18 anos eram chamados para a guerra, para morrer por uma guerra que eles não escolheram estar ali. E eles se desiludiam e entravam no mundo das drogas, onde estava sendo uma total explosão naquele tempo. Nossa, você me reportou a imagem lá de Woodstock. Exatamente, foi o maior movimento histórico, né, dessa época. E até não só os filhos, os jovens, mas os pais também. Foi os anos que teve menos votos nos Estados Unidos, por decorrência do país estar descrente com o governo. E isso se repete, linkando também com o fator que você disse da realidade das pessoas pegarem armas na favela ou a gente. Você vê os americanos, eles são acostumados a ter armas em casa, inclusive por causa do contexto de guerra que eles viveram e tal. Isso é comum. Pra gente, a gente já tem um certo pudor com isso. Né? Como as histórias se repetem, né? E outra, né? Olhar o outro dentro dessa realidade. Se não, é isso aí, a gente fala do contexto. Né? Bom, mas vamos lá. Aí, pessoal, olha. Então, olha a sacada dele. Como eu vou reorganizar a sociedade? Isso nós falamos um pouco na aula passada. Através do trabalho. Porque, pessoal, não é o trabalho que eu consigo dinheiro? Não é esse dinheiro que eu compro a mercadoria?
ou melhor, que eu compro a comida, então eu preciso trabalhar. Eu preciso estar ativo para eu ter a recompensa. Então, se ele vê desemprego, fome, miséria, tragédia, qual é o que ele se impressionou mais? E aí a primeira obra dele foi, então, vamos atuar distintamente no trabalho para que essa sociedade possa se reorganizar, porque ela está tremendamente caótica. E olha aí o período que ele viveu, imensamente caótico. Aí depois disso, e isso aqui eu só estou pegando o fio da meada, nós já discutimos ontem, na aula passada, né? Só pegando o fio da meada para nós continuarmos. E aí ele olha e fala, poxa, mas isso não dá conta de tudo. E aí ele cria um método, a maneira de se fazer sociologia. Na aula passada nós comentamos inclusive do analfabetismo, lembra? Eu dei exemplo do analfabetismo. Então, veja, eu posso pegar um dado estatístico e através desse dado estatístico eu chegar a algumas conclusões para o bem ou para o mal. Eu posso, por exemplo, que nós comentamos na aula passada, eu posso pegar a estatística do analfabetismo no Brasil de uma porcentagem muito alta e eu posso falar assim, ó, poxa, meus cálculos públicos estão esvaziados, então vou fazer a progressão continuada. Ou eu posso pegar aquilo, aumentar o salário dos professores, aplicar nas escolas e superar. Mas, percebem aí? Eu posso, esses dados, com esse método, eu posso fazer, na realidade, a distinção entre um e o outro e escolher um processo ético ou não ético. Ou eu posso beneficiar pessoas ou prejudicar pessoas. E a progressão continuada, pessoal, inevitavelmente, isso foi um golpe político. Né? Para não ter gasto público. Não tem nada de benéfico para... Não tem. Eles tentaram convencer, mas não dá para convencer. Os acadêmicos ficaram errados com isso. Não tem como convencer alguém de passar de ano sem saber nada. Qual é a consequência disso? Analfabetismo funcional. Adiantou alguma coisa? Não, senhores. Tampou o sol com a peneira. Não adiantou de nada. Então, percebe? Não era previsto isso? E olha, falando nisso, mas teve teses de doutorado, teve pessoas que desenvolveram projetos de progressão continuada. Mas olha, eu estou vendo os cofres públicos diminuírem. Eu pego algumas teorias que estão surgindo por aí. Unir o útil ao agradável, né? Porque eu já vi tese de doutorado do parquinho da Unicamp. Eu já vi. E é amigo meu. Eu falei, cara, você está fazendo tese sobre o quê mesmo? É sobre o parquinho da Unicamp. Aí eu falei, tem certeza? Aí eu falei, não. Eu falei, desculpa, companheiro. Desculpa. Aí eu falei, Renato, você que gosta desses assuntos mais. Mas eu falei, mas cara, Ele estava estudando o quê? o parquinho da Unicamp. Ele estava estudando o quê? Eu perguntei, me explica para mim, né? Explica para mim para eu me interessar mais, né? Sei lá. Veja, porque é a relação de políticas públicas. Quantas pessoas vão, quantas pessoas saem, os animais que estão ali, o dinheiro que foi aplicado. O cara viajado. E aí? Não, tudo bem, né? Eu entendi relações de políticas públicas, até que ponto o governo auxilia os parques, a Unicamp teve que pegar o parque, até que ponto os animais estão ali, quantas pessoas vão lá, a urbanização do parque. Mas ele não estava na área de arquitetura, ele estava na área de sociologia. Você tem que aceitar. Então, mas percebem o que eu estou dizendo para vocês? Eu posso pegar uma tese qualquer e colocar isso ao meu bel prazer também. Porque tem teses e teses por aí afora, né? Então, pessoal, aí vem aí depois disso, olha o pensamento dele, que legal. Eu gosto mais do pensamento dele do que do positivismo que ele acredita. Ele fala assim, ó, logo depois disso, qual é a consequência do desemprego? Num estado, numa cidade, qual é a consequência do desemprego?
vocês acham que a pessoa desempregada, ela fica triste ou feliz? Triste. A tristeza leva a uma revolta, depressão. A revolta ainda tá bom. Quando revolta ainda tem força. O pior é a depressão. E a depressão, o suicídio. Olha lá. Olha como ele pensou. E é realmente isso, olha aqui, ó. Primeiro, divisão do trabalho. Depois, constrói o método. Depois, ele escreve sobre o suicídio. Aí você fala assim, professor, a priori não tem nada a ver. Tem, percebe? Tem. Por que tem? Porque a gente não pode desconectar isso do contexto social. Então, ele passou pela depressão. Ele viu pessoas morrendo. Ele viu pessoas se matando. E falou assim, cara, então essa depressão leva ao suicídio. Então eu vou escrever um livro, eu vou fazer uma análise sociológica do suicídio, para que eu possa chegar a algumas conclusões determinadas, para eu tentar entender o resultante disso. Olha, ele pensou legal. É um dos poucos autores que a gente pode ver assim, uma sequência tão lógica nas obras. Aí, olha só, ó, continuando o pensamento dele. Depois do suicídio, o que faz com que a pessoa não cometa o suicídio? O que faz com que as pessoas tentem preencher o vazio existencial? Ó, a última obra. Olha só. Se você entende essa sequência, entende Durkheim. E ele era agnóstico. Então ele olhava a questão do poder. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula que a gente ia falar isso sempre? É a relação de poder. Ele olha as relações de poder envolvidas aqui. E ele olha as soluções humanas. Até que ponto é e até que ponto não é. E até que ponto o ser humano chega. Porque, senhores, o suicídio, às vezes eu me demoro muito no suicídio, sabe? Eu fico umas 2 semanas falando do suicídio, mas eu não vou falar disso não. Eu resolvi não fazer, se vocês verem os slides que continuam, eu fiz vários ali. Professor, Desse semestre eu não vou. falou que ele olha o quê? As soluções humanas, é isso? As soluções humanas. Porque aí ele vê as depressões, né, as angústias, e tenta solucionar através das suas próprias obras. Agora, a relação do suicídio. Vou falar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho, não vou me demorar muito. Às vezes é interessante porque eu tenho vídeos aqui sobre suicídio de famosos. Eu falo da angústia existencial. É uma aula legal, mas toma um bom tempo. Talvez em antropologia, toma menos, mas às vezes eu gasto umas 2 semanas, 3 semanas falando do suicídio. Acho que não. Mas aí achei melhor não. Vamos ao que interessa, o resto não tem pressa. Apesar disso ser interessante, claro. Mas o suicídio, pessoal, vejam bem uma coisa. E por isso que às vezes eu falo bastante. Porque você fala, você tem que tomar muito cuidado quando fala do suicídio, sabe, jornalistas? Porque falar do suicídio é muito perigoso. Você, ao falar, você já pode estar incentivando. Você fala, produz imagens, e você se depara com vazio existencial. E se você não tomar cuidado como é direcionado o que você está falando, você acaba incentivando a questão do suicídio. Isso. Mas assim, eu ouvi falar que distorce a verdadeira situação. Não, ele caminha para isso. Por exemplo, aí eu não ia entrar no tema, né? Entra, professor, todo mundo quer saber. Teve uma menina lá, quando eu era adolescente, nós da rapaziada, a menina desapareceu. E era da nossa rapaziada. Aí a mãe ficou desesperada. Era do nosso grupo ali do Leblon, ali da casa, lá do Rio. Aí a menina some e a mãe fica desesperada e a gente se reunia toda noite para bater papo, discutir coisas, né? E a mãe desceu e pediu para a gente ir atrás para ver onde estava a menina. Ela sumiu com o namorado.
Se eu fosse escrever um suspense, ia ser muito bom. A menina conheceu, vou tentar resumir em um pequeno detalhe. A menina, uma moça lindíssima. E a grande a irmã do grande amigo nosso, chamado JR, né? Ah, isso foi em. Nem lembro. Não estava no ensino médio. 83, 82. Foi em 82. Foi em 82. E de repente, começou a namorar em casa, o rapaz ia na casa dela e tal. De repente, ele chega para a menina, para os pais dela, vou fazer uma festa e eu queria levar a fulana comigo. Tá bom, tá, né? Já está namorando em casa, o cara foi com a menina para a festa. Aí ela desapareceu. A mãe ficou altamente perturbada. E chegou na rapaziada e pediu para nós encontrarmos a menina. E nós saímos, né? Porque a gente procurava festas e tal, íamos de penetra nas festas. Da vida. E a gente foi atrás da menina. E ninguém encontrou. A rapaziada, nós não encontramos a menina. E 4 dias, 5 dias depois, a menina volta. Toda rasgada, toda suja. Não falando coisa com coisa. E a partir daquele momento, ela muda completamente a atitude dela. Completamente. Ela se torna calada. Ela engorda-se de uma forma absurda, rapidamente. Muito rápido. Eu lembro que o JR fez até uma festa em casa, convidou a gente e tal, para tentar animá-la, porque ela simplesmente emudeceu. E de vez em quando, o JR pegava ela com droga. E ela nunca tinha ingerido droga. Maconha, cocaína. E aí o JR começa a ver ela, assim, tentou suicídio uma vez, cortando o pulso. Tentou